E aí chegamos ao penúltimo dia do desafio. E a aula de hoje, desafio de hoje, uma coisa que surgiu muito no material, no formulário que vocês preencheram, que era a questão do relacionamento amoroso. Então, ou porque alguns aqui querem um relacionamento amoroso, ou porque o relacionamento não está muito legal. Mas há uma grande maioria que gostaria de ter um relacionamento amoroso, de amar, voltar a ser amado, voltar a ser amada. Alguns que enfrentaram o luto dos seus parceiros. Então, eu selecionei esse sexto dia de desafio com o relacionamento amoroso. Então, nós já tivemos o primeiro dia, que foi só sobre sabotadores, o segundo dia, que foi sobre amor próprio, o terceiro dia foi traumas na infância, o quarto dia, ancestralidade, onde nós abordamos a família, o quinto dia, as dores e as perdas, e principalmente o luto, e hoje, o sexto dia, relacionamento amoroso. Então, esse desafio, ele trata das dores emocionais. Como curar as dores emocionais? Então, as dores emocionais são rejeição, medo, insegurança, ansiedade, depressão, procrastinação, então, escassez, luto. Mas, na verdade, existe uma causa. E nesse desafio, a gente, além das dores emocionais, nós também estamos tratando as causas. Por isso que você tem aí um dia de trauma, um dia de luto, um dia sobre sabotadores. Todos preenchem, quer dizer, todos mandaram, quem mandou, né? Mas todos receberam um formulário para pesquisar e identificar os seus sabotadores. Então, isso está lá no grupo. Se você não fez ainda, é fundamental que você faça. Por quê? Porque a gente está chegando ao final, né, desse desafio. Foram 7 dias, na verdade, a gente teve um de apresentação, de entrega de material, de orientações, e efetivamente 7 dias de aula teórica, ferramentas práticas e também técnicas de reprogramação mental destinadas para a dor que foi apresentada. Quem ficar até o final e me mandar a senha vai participar de um aulão na segunda-feira e vai receber todo esse material. Isso não estava no escrito, isso é surpresa, é presente para vocês. Além do desafio, que é totalmente gratuito, mas vocês também vão receber o material. Por quê? Porque amanhã ou depois, eu sou sinestésica, como eu já expliquei, então eu tenho que tocar, eu tenho que ter o material, então eu tenho que escrever, é assim que eu aprendo, né? E aí, de repente, você quer lembrar de alguma coisa, você tem lá o seu material prontinho para você estar aprendendo, tá? E pega papel e caneta, porque hoje vocês vão aprender coisas interessantíssimas. Hoje a gente vai falar sobre a escala das emoções, a escala de Hawkins. Então é importante que você tenha papel e caneta na mão. Então vamos lá. Quando a gente pensa num relacionamento amoroso, a gente tem algumas perguntas que são importantes. Então, primeiro, deixa eu baixar aqui um pouquinho para. Então, primeiro, você quer ter um relacionamento? Mas quer mesmo? Quer de fato? Por que você quer ter um relacionamento? Ou por que você não quer ter um relacionamento? São perguntas que a gente precisa se fazer. Outra pergunta, como que você está? O que você sente na maior parte do tempo desde quando você acorda? Quais são os seus pensamentos na maior parte do tempo? Você fala assim, eu quero um amor, eu quero um relacionamento. Mas o tempo todo você é rabugento, rabugenta, reclamão, reclamona. Nada tá bom, nada satisfaz. E você ainda quer dividir isso com uma outra pessoa? Meu amigo, quem vai querer? Porque de amargo, meu filho, já basta o limão. Tu é um azedume. Tu acha que alguém vai querer? Não, né? Eu não ia querer. Deus me livre e guarde. Limão, gente, só é bom. Eu não posso nem falar que é na caipirinha, né? Porque é até tradicional aqui no Rio de Janeiro, porque eu não bebo. Mas limão é bom com uma boa limonada, bastante gelo. Aí tudo bem, tá? Quais são, então, esses pensamentos seus na maior parte do tempo? Você tem crenças limitantes? Então, assim, o que são crenças limitantes, Iris? Crença limitante é aquilo que você acredita naquele evento de lives que a gente fez e que tá lá no meu Instagram, tá lá sobre as causas das dores emocionais. Tem lá uma live só sobre isso, tá? Corre lá no feed, se você não me segue, corre lá, me segue.
@irisbasilio com Z. Então lá tem uma live só sobre crenças limitantes, tá? Então essas crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita que é verdade e ela limita a tua vida, tipo, em relação a relacionamento amoroso. Ah, todo homem trai. Ah, toda mulher é interesseira. Ah, casamento é chato. Ah, no casamento não se faz sexo. Crença limitante. É aquilo que você acredita e que te limita. Então, é muito importante, gente, a função do pai, ou o papel do pai, principalmente para a menina, e no caso do menino é a mãe, nos relacionamentos. Então, assim, é natural, porque você não rejeita, não repulsa ou não atrai aquilo que você fala que quer ou que não quer. Mas você atrai o repulso de acordo com o seu pensamento e sentimento. Então, por exemplo, se você tem um pai que é agressivo, violento, você fala assim, Deus me livre o homem violento, Deus me livre, não quero nem saber, já basta o que minha mãe sofreu. Só que a tua frequência, a tua energia é de violência. Então você entra em ressonância com quem? Com o homem violento, que pode ser um poço de candura no início, mas depois o bicho se transforma num cavalo. E você fica, meu Deus, eu tenho a mesma sina da minha mãe. Eu tenho a mesma sina da minha mãe. Crença, tá? E por que isso é importante? Porque a gente precisa responder essas perguntas para que você possa entender essa tabela de Hawkins. Tá? Tá escrito errado aí, foi digitado errado. Para que você possa entender a escala vibracional e a ressonância das frequências. Então, essa aí, gente, é a escala de Hawkins. Iris, o que é isso? O que é isso? Gente, isso aqui é ouro que eu estou entregando para você, tá? Isso aqui é ouro. Isso aqui, tudo que você está tendo esse desafio, tranquilamente é um curso, seria um curso fechado, pago. Estou entregando, sabe, de presente para vocês. Quando você entende a tabela de Hawkins e você aplica a tabela de Hawkins na sua vida, cara, nada te segura. Nada te segura. Não segura teus relacionamentos, não segura suas finanças, não segura motivação no trabalho. Ninguém te faz parar. Ninguém, você consegue ter um poder de não, sabe, eu não vou me aborrecer, você pode até se aborrecer. Mas você não fica chafuscado lá no aborrecimento, entendeu? Porque você entende a frequência, entende a tabela. O que acontece? Hawkins foi um pesquisador, médico, e ele, nos experimentos dele, ele decidiu fazer o seguinte, ele quis mapear a frequência energética. Ele entendeu que nós somos energia, né? No meu curso de reprogramação, a gente tem um módulo só sobre física quântica que dá para entender isso melhor, e nas turmas de mentoria também. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Quando nós, no núcleo do nosso átomo, no núcleo do átomo, aquilo que Newton achava que era matéria, na verdade era energia em movimento. Então, os estudos mais avançados em física quântica, eles identificaram que o núcleo do átomo é energia. Esse átomo, ele compõe moléculas. Moléculas compõem células. Células compõem órgãos. Órgãos compõem o quê? Todo o nosso organismo. Então, se o núcleo de tudo é energia, nós somos energia. Então, o que ele fez? Através de estudos, ele colocou eletrodos, colocou essas pessoas, foram várias, tá, gente? Colocou essas pessoas diante de imagens que geravam medo, nojo, vergonha, raiva, e também imagens que simbolizavam amor, sabe? Assim, uma paz, uma alegria, uma aceitação, uma disposição, entendeu? Imagens que eram neutras. E a partir da contração muscular, ele mapeou a frequência de energia. Gente, porque nós somos frequência, ó. É igual, lembra do eletrocardiograma? É assim. Assim é no nosso cérebro, e assim é no nosso coração, e assim é com toda a nossa célula, com todo o nosso organismo. Então, de acordo com essa tabela, gente, ele entendeu que nós temos uma energia de contração, que é baixo, e uma energia, ó, de expansão. Uma frequência de contração, uma frequência de expansão. Então, quando eu estou aqui, olha, a vergonha, ela é menor, ela é 30. A culpa, 30. Desculpa, a vergonha é 20. Então, o nível de consciência é vergonha. E qual é o nível das emoções? Humilhação. Se você fala assim, passei uma vergonha, e como você se sentiu? Me senti humilhada. Então, a humilhação é o nível das emoções. Então, quando você. Então, aqui, gente, o que isso significa? Por que isso é importante? Por que você está falando isso para gente? Porque nós entramos em ressonância com frequências semelhantes.
Então, é igual uma estação de rádio. Nós somos como se a gente tivesse anteninha, tá? Então, se você quer ouvir uma música de funk, você vai ter que colocar em determinada rádio. Se você quer ouvir uma música clássica, você vai colocar em outra. Então, assim é. Se você quer notícia, você vai colocar em uma outra rádio. Assim é o nosso corpo. Então, se você quer prosperidade, quer um relacionamento, se você estiver aqui na vergonha e na culpa... Ai, eita. Na vergonha e... Peraí, gente. Se você está aqui, ó, na vergonha e na culpa, você vai encontrar pessoas que estão na mesma frequência que vão dar mais daquilo para você. Por quê? Porque o universo, Deus, consciência una, vácuo quântico, o nome que você quiser dar, ele não entende o que você fala. Ele entende o que você faz com a tríade. O que você pensa, o que você sente e as palavras que você fala. Eu não sei se vocês viram, teve uma apresentação aí, uma apresentação, tem ai meu Deus, um documentário sobre um determinado funkeiro, e a irmã dele deu esse depoimento, muito emocionada, ela dizendo o seguinte, que eles estavam assistindo uma série da Globo, aí falei até o nome, né gente, não podia, mas enfim, foi. E aí, nessa série, a artista, a cantora, ela estava de braços abertos assim e ela tomou um tiro. Isso na série, ele assistindo, ele estava começando a fazer bastante sucesso. Ele estava com a irmã, a mãe dele já tinha morrido, ele estava com a irmã, com o irmão, e os três estavam assistindo essa série. E aí ele já estava fazendo sucesso, ele virou e falou assim, isso que ele ficou pensativo, falou assim, eu vou morrer assim. Aí a irmã conta que falou assim, para com isso, que não sei o que e tal. Não, eu vou morrer assim, eu vou morrer no palco, de braços abertos. Como que ele morreu? No palco, tomou um tiro, de braços abertos. Iris, mas tudo que eu falar acontece, então eu vou falar na Mega Sena, que eu vou ganhar na Mega Sena. Mas se você tiver seu pensamento, seu sentimento, tantas pessoas não ganham, não visualizam. O Lucas Luco deu uma entrevista falando sobre colapso de função de onda, que é o conteúdo também da mentoria. Mas ele falando isso, eu não era ninguém, e eu visualizava isso, eu fazendo sucesso, eu falava isso, eu dando autógrafo, eu em show com milhares de pessoas e tal. Então eu declarava isso. A Anitta fala isso. Tem tantas pessoas, gente. Então, eu fiz um curso do Poder das Palavras com Greg Braden. Gente, se a gente soubesse o poder das nossas palavras, a gente, nossa mãe do céu, a gente se tornava assim, os co-criadores número 1 do mundo, como também a gente pode também trazer muita coisa negativa para a nossa vida a partir do momento daquilo que você fala. Então, se você profere palavras, né, até em relação aos seus filhos, ou em relação a você, sabe? Nada dá certo para mim, tudo para mim é tão difícil. Gente, eu era assim. Eu falava assim, nossa, eu tenho uma amigona, e eu falava, poxa, caraca, tudo é tão difícil para mim. Tudo é tão complicado para mim. E o que acontecia? O que acontecia? Tudo se tornava muito mais difícil para mim. Então, Hawkins veio mostrar que você entra em ressonância com aquilo que você sente, com aquela vibração que você emite, que você emana. Então, sabe quando você chega no trabalho, tá tudo tranquilo, mas de repente a energia fica pesada, começa a surgir problema, começa a surgir não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa tá aqui, ó, na vibração da raiva. Então, ela vai entrar em ressonância ou criar situações que reforcem isso. Por quê? Porque o universo entende que é isso que ela quer. É isso que ela quer. Então, por que isso é importante no campo do relacionamento, gente? Por quê? Por exemplo, tem uma mentorada que o pai dela tinha problema com bebida. E ela conta que ela, desde novinha, ela falava assim, nunca vou me relacionar com um homem que bebe. Nunca. Quais são as pessoas que ela se relacionou até hoje? Todos que bebem, fazem escândalo e tal, enfim. A mesma coisa do pai dela. Então, por quê? Porque não é o que nós falamos, é aquilo que a gente emana como vibração. Então, quando você vai pensar num relacionamento, você tem que pensar isso. Você tem que pensar qual é a energia que eu estou. Por isso que eu fiz aquelas perguntas. Então, qual é a energia que eu estou? Eu estou na energia da alegria, da paz, do amor. Beleza. Agora, se eu estou lá na vitimização, na raiva, no orgulho, é isso que vai acontecer para mim. Então, a gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, o cansaço, o medo, o ódio, a inveja, as notícias em demasia, assim, baixam o nosso padrão vibratório. As notícias ruins no jornal, sabe? Então, elas baixam o nosso padrão
de vibração, o nosso padrão de vibratório. Então, ao invés de você estar em ômega ou caminhando para ômega, você vai em alfa. Então, o contrário também acontece. Quando você sai de alfa e vai andando para ômega, o amor universal, através do amor universal, a generosidade, a gratidão, a alegria, o perdão faz você aumentar a sua frequência. Iris, como que eu saio aqui da tristeza e vou aqui, ó, para a alegria? Exatamente assim, mudando o seu padrão vibratório. Então você começa a ter práticas e fazer técnicas de reprogramação mental. A técnica de ontem foi transmutação em alegria. Então você pode fazer isso, você libera novos caminhos neurais, né? A alegria ela tem poder de cura e na sua prática você tem que ter ferramentas práticas para isso e sempre se policiar em relação a isso. Por exemplo, gente, eu sou uma pessoa que eu não assisto jornal. Então, um jornal que eu não assisto, até a pessoa no trabalho fica falando assim, caraca, mas tu é muito... Ou neurociência, que eles me chamam de neurociência. Ou neurociência tem que se atualizar. Eu falo, gente, para que eu vou ver isso? Para que eu vou ver? Para ver só tiroteio, ver estupro, ver não sei o quê, invasão de casa, para eu ficar com medo? E por que isso é importante? Eu não posso vibrar no medo. Por quê? Porque se eu vibro no medo, eu estou me comunicando que eu quero que aquilo aconteça. Então, se eu vejo um assalto, uma invasão em casa, eu moro em casa. Então, caraca, eu fiquei o dia inteiro assistindo coisas que invadiram a casa, que assaltaram, que violentaram, que fizeram isso, que fizeram aquilo, que levaram tudo, que levaram já. Então eu vou vir para casa, eu vou ficar, caraca, olha a minha casa, eu vou ficar já tensa. Não, olha, tem isso. Não, eu tenho que olhar isso. Ih, mas se invadirem aqui. Aí qual é a comunicação para o universo? Do medo. Ele entende que é isso que eu quero. E aí, a minha vibração, olha só, hein? A minha vibração vai entrar em ressonância com a frequência do assaltante. Por quê? Porque o universo entende que eu quero o quê? Assalto. Ele não entende medo do assalto, ele não entende não assalto, ele só entende assalto. O assaltante, qual é a vibração dele? Assalto. Ó, fechou, casou. Então a mesma coisa é nos nossos relacionamentos, tá? Então eu preciso aumentar a minha frequência para eu pensar em me relacionar com alguém. Por quê, gente? Porque se eu estiver ali no medo de ser traída, eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me trair de novo. Que vai acontecer de novo. Aí você vai vir com a crença limitante. Nada dá certo para mim. Eu não consigo, tenho sorte com ninguém. Eu tenho dedo podre para homem, tenho dedo podre para mulher. Só gosto de quem não gosta de mim, só gosto de quem não presta. É crença. O que você precisa fazer é mudar o seu padrão mental e mudar a sua frequência vibracional, para que você possa entrar em ressonância com pessoas que tenham também a sua frequência. E como a gente faz, então, para transmutar essa energia, gente? Cantando, dançando, perdoando. Tem aquela história, quem canta, quem dança, os males espanta? É isso. E é verdade. Aceitando a vida como ela é. Orando, conversando com o seu Criador, com a sua espiritualidade, ouvindo ele falar com você através dos mantras, das meditações, né, aumentando as suas frequências Hertz, né, porque nós temos uma frequência, através de exercícios físicos, o sol, gente, o sol, sabe aquele lugar assim, ai, frio, você fala, ai, tá chovendo, tá frio, já te bate assim, eu sou assim, ai, já bate assim, agora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o dia tá lindo, nossa, o sol, sabe, está um céu maravilhoso, isso te dá um ânimo, te dá uma alegria, te dá, sabe? Então, esse contato com a natureza é fundamental, né? Sempre, sabe, observando as coisas, meditando, sorrindo. Sorriso, gente, é alegria, ela tem poder de cura. E as terapias energéticas, elas são muito boas para isso, para essa transmutação, tá? Agora, isso só tem valor, gente, quando a gente está de coração aberto. E aí, como que agora dicas práticas para co-criar um relacionamento feliz? Eu falei da reprogramação mental, vibracional, de como você tem que fazer. Agora, questões práticas. Primeiro, eu preciso ter clareza do tipo de pessoa que eu quero. Então, eu tenho que definir isso exatamente. Vocês vão fazer a ferramenta co-criando um relacionamento. Vocês vão ver isso. Então, vocês vão ter essa ferramenta nesse dia de hoje. Está aí já no Drive. Então, você vai dizer exatamente com detalhes como que você quer essa pessoa. A personalidade dessa pessoa. Ah, eu sou uma pessoa introvertida. Ah, eu quero um extrovertido. Ah, não, eu quero um introvertido igual a mim, porque senão vai dar conflito. Porque aí eu sou mais quietinha e ele vai ser mais extrovertido, então ele vai ser aquela pessoa que está cheia de amigos, que chega na festa, eu não quero isso. Então, você define a personalidade que você quer. Ou o contrário. Ah, eu sou extrovertida ou eu sou introvertida.
Por isso que eu quero um homem mais extrovertido, né? Porque aí a gente vai ter um equilíbrio, nem tão ao céu, nem tão baixo, enfim. Defina o perfil. Eu, quando me separei, eu não queria saber de ninguém e tal, enfim. Até que teve um dado momento que eu falei assim, realmente, né, seria legal ter uma pessoa e tal. Mas eu ainda estava vibrando lá na vergonha, na raiva, na vitimização, na culpa, na mágoa, pelo divórcio, pela falência. E eu falava, não quero namorar, não quero me relacionar com ninguém que não seja funcionário público, que tenha risco de ficar desempregada, ou que seja assim, que seja assado, enfim. O que aparecia para mim? Somente isso. Somente isso. Aparecia gente que não tinha emprego, aparecia gente. Eu lembro que a primeira vez gente que eu fui sair, o homem me apareceu com um chinelo, com o pé todo sujo. Eu falei, meu Deus, pior que eu fui, tá, gente? Olha, guerreira, né? Pior que eu fui ainda. Dá até vergonha de falar, mas não é vergonha, não. Eu não posso vibrar na vergonha. Então, mas a gente tem história para contar, né? Também tá valendo. Então, a partir do momento que eu saí dali de baixo e eu aumentei a minha frequência, batata. Então, eu encontrei, né, que é o meu atual marido, nós estamos juntos há 10 anos. Então, é uma pessoa, nossa, extrema, assim, do jeito que eu pedia, do jeito que eu pensava. Do jeitinho que eu pensava, do jeitinho que eu pedia. Então, você tem que dizer qual é o perfil, quais são as características físicas, né, que você quer. Até isso você tem que falar, gente. Tem isso, quando você pede uma pizza, você não vai pedir assim, uma pizza. Tá bom, você quer a massa fina ou massa grossa? Você quer com borda ou sem borda? Eu quero com borda. Borda com catupiry, ou borda com cheddar, ou borda com borda? Eu quero uma borda com catupiry. Tá. Qual é o tipo da pizza? Eu quero marguerita. Mas você quer com muito orégano, com pouco orégano? Você quer com muito manjericão, pouco manjericão? Com tomate? Pode botar azeitona? Entendeu? Então, você vai detalhando como você quer. É exatamente assim. Então, se ele tem filho ou não. Eu preferia que tivesse filho quando eu me relacionei, quando eu queria, né? Por quê? Porque eu já tinha 2 meninas. E eu não queria mais ter filho, como não quero mais ter filho. Então, se eu me relaciono com uma pessoa que não tem filho, o que ia acontecer? Ele ia querer ter filho, mas eu não quero ter filho. Olha o conflito. Aí você gosta da pessoa e se vê numa situação, um conflito que de repente você não pode mais ficar junto. Então, se ele é solteiro, se ele é divorciado, se ele é viúvo, né? Então, eu queria uma pessoa que fosse pai, que já entendesse, ia entender quando eu falasse assim, olha, eu não posso sair com você hoje porque minha filha está com febre. O cara que é solteiro, ele nunca vai entender isso. Mas o cara que tem filho, que é casado, ele vai entender isso de boa, tá? E aí eu dou algumas dicas, tá? Em relação a isso, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa entender que a mente do homem é uma mente diferente da mente feminina, tá? Então, a mente do homem é uma. Eu não estou falando aqui de gênero, de nada disso, tá, gente? Estou falando aqui de questão energética. Então, a Adriana, que é uma mentora fantástica, ela foi minha mentora, ela é dos Estados Unidos, uma coach fantástica. Então, ela cita, né, nos estudos dela, nos trabalhos dela, e isso é uma linguagem da psicologia, que você tem formas de comunicar, formas de se comunicar. E essa forma de comunicação, ela vai depender da mente do homem e da mente da mulher. Então, são 5 as formas de linguagem desse amor, de linguagem de comunicação. Primeiro, toque. Segundo, atos de serviço. Terceiro, palavras de afirmações, qualidade de tempo e presente. E a depender dessas linguagens, gente, a gente vai se comunicar. Então, e por que isso é importante? Por que isso é importante, Iris? Porque, por exemplo, se João é um cara que ele se comunica, ele diz para outra pessoa que ele ama outra pessoa através do toque. Então, João é aquela pessoa que vai chegar a casa, ele vai abraçar a mulher, ele vai dizer, eu te amo, ele vai querer dormir de conchinha, ele vai querer ficar abraçado depois daquele sexo gostoso, ele vai querer chegar, ele vai beijar, sabe? Ele é assim. Ele é aquele que vai ver o filme da Netflix, sentadinho do lado, segurando a mão, ou deitado assim no colo, ou com a mulher no colo, mulher, homem, enfim, parceiro. Então, a linguagem dele é o toque. Mas vamos lá. A linguagem da Maria é atos de serviço. A Maria entende que é amada quando a pessoa
demonstra com ela através de atos. Então, é aquela pessoa que ela fez o almoço, aí o João, ela entende que o João gosta dela, não se o João der um beijo, não se o João chamar para ver um filminho, ela entende que o João gosta dela, se o João falar assim, Maria, vai lá relaxar que eu vou lavar a louça. Maria, pode deixar que eu vou colocar a mesa. Maria, ó, essa lâmpada aqui que estava queimada, eu já troquei. Maria, deixa que eu te ajudo aqui a picar batata. Atos de serviço. Ela entende isso. Mas ele não. Então, quando não há uma definição, ou quando a gente não sabe qual é a linguagem do outro, vem o conflito. Porque, por exemplo, João chega do trabalho. Maria está fazendo a janta. Aí João chega, abraça. Maria está lá envolvida na atividade. Maria não é assim. Aí a Maria vai fazer, ai, João, sai para lá. Fica toda hora me apertando, toda hora me abraçando. Eu estou cozinhando, fazendo jantar. Ai, vai tomar banho para a gente jantar e tal. João escuta isso e fala, nossa, mas Maria é tão seca. Será que Maria tem outro? Ai, Maria não gosta mais de mim. Ai, eu acho, será que ela está me traindo? Meu Deus, o que eu fiz? Como ela é seca e não sei o que. Ai, eu sou tão maltratado. Meu Deus do céu, como é que pode? Eu só dou amor, só dou carinho. Eu só queria um abraço, eu só queria um beijo. Tanta mulher que queria tanto isso. Maria tá lá fazendo o jantar dela, nem tá nem aí, nem sabe que João tá triste. Maria vai, termina, João sai do banho, senta e vai ver televisão. Maria fica o quê? Pé da vida. Mas que absurdo. Eu tô aqui o dia inteiro trabalhando, trabalhei, cheguei cedo, fui fazer o jantar. Ele chega, não vem nem me oferecer ajuda. Como é que pode estar sendo explorada? Aí fica sentado lá. Aí Maria senta como para jantar? De bico, insatisfeita. Eles jantam. Aí João vai e fala assim, ô meu amor, vamos aqui, fica aqui sentado aqui comigo, vamos botar um filminho pra gente ver? Só que Maria tá preocupada com a louça, porque Maria amanhã sai cedo para trabalhar. E Maria não quer deixar a louça toda por lavar. E ela sabe que depois vai ver o filme, 2 horas de filme, depois ninguém vai lavar a louça. E Maria amanhã tem que levantar e fazer o café. E Maria não passa o café com a louça toda suja, com a pia cheia. Aí Maria vai falar assim, que filme, o que, João? Tá vendo que eu tenho que lavar a louça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, que não sei o quê, O que acontece? João fica irritado, porque Maria não foi carinhosa, porque não sentou com ele para ver o filme. Maria fica irritada porque fez a comida, lavou a louça toda, arrumou tudo. João ficou sentado vendo o filme. João termina de ver o filme, Maria termina de lavar a louça, se encontram no quarto. Maria de bico, João de bico. Ele vai rolar um sexo gostoso, maravilhoso, relaxante, depois de um dia estressante? É lógico que não. Inclusive, quando o João vier com a mão boba, ou quando a Maria for, eu falo assim, não, ó, tô afim, tô com dor de cabeça e tal, amanhã tem que acordar cedo e tal, não sei o quê. Então, entendem, gente, que muitas vezes os conflitos nos relacionamentos, eles não são ocasionados por falta de amor, por falta de carinho, mas simplesmente a comunicação não está clara. A comunicação não está clara. Tudo bem a sua comunicação ser toque. Tudo bem a sua comunicação ser atos de serviço, mas precisa ser dito. Porque quando é dito, aí o outro já se policia. O outro já fica ciente. Não é porque ela não me ama. Essa é a linguagem dela. Mas, na verdade, isso não é dito. Então, não tem um módulo na mentoria que eu fiz de pilares e a gente trata só de relacionamento amoroso. E é incrível quando os exemplos vão surgindo na turma, como isso acontece, como isso é real. Então, assim, precisa, então, ter, né, essa dica da comunicação. Você tem que ter uma linguagem, primeira dica, e uma comunicação efetiva em relação a esse amor. O respeito às individualidades, gente. Muitas vezes, relacionamentos, eles estão com problema porque a gente não respeita. A gente não respeita outra pessoa. Não é porque você está com uma pessoa que a outra pessoa perdeu a essência. Deixou de ser aquela. O cara, você conheceu o cara jogando bola, pelo amor de Jesus Cristo. Você conheceu o cara jogando bola todo domingo. Aí tu casa com ele. Não, amor, hoje domingo a gente vai pra casa da minha mãe. Ele, como assim, pra casa da sua mãe? Não, eu vou jogar minha bola. Não, você não vai, agora você é um homem casado. Você é um homem casado, você não pode jogar bola domingo. Mas o cara faz isso desde quando ele estava no ventre da mãe. E aí, porque botou uma aliança, ele não pode mais jogar a bola dele? Não tem lógica. Então, precisamos respeitar essa individualidade. A mesma coisa você, marido. Então, a mulher, sábado já é de praxe dela. Ela vai ao salão, ela vai fazer a unha dela,
ela vai, de repente, sair com uma amiga, ela gosta de sair com uma amiga, ou sai na sexta-feira, depois do trabalho, ela faz isso há anos. Aí casou, ué, cadê você? Não tá em casa? Não, eu fui sair com Joana depois do trabalho. Não, como assim? Agora você é uma mulher casada. Você não pode sair com a Joana, com a Ciclano. Então, gente, eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Mas se você pensa assim, você tem que se casar, se relacionar com uma pessoa que pensa igual a você. Com uma mulher que acha que depois que casou não pode mais sair com as amigas e com um homem que acha que depois que casou não pode mais jogar bola. O conflito vem quando você não define o que você quer, quando você não conversa isso antes, e aí você se junta, e aí dentro de um baixo de um mesmo teto. E aí os conflitos vêm. Por quê? Porque não foi falado, não foi pactuado. Você não disse como você queria o perfil dessa pessoa. Você não disse como que era a personalidade dela. Na época de namoro, ninguém conversou sobre isso. Vou dar um exemplo. Lá em casa, a gente sempre teve o hábito de andar, assim, não teve essa coisa de porta aberta, porta fechada, para ir no banheiro, um troca de roupa na frente do outro, minha mãe, minha irmã e meu pai, sempre fomos nós quatro. Então, a gente tem curado, chegava do trabalho, já tirava a blusa, ficava de sutiã e tal, a gente sempre teve essa liberdade dentro de casa. Pois bem, eu namorava um rapaz. E aí, eu lembro que a gente estava lá na minha casa, e aí eu acho que eu falei alguma coisa de, não sei, cheguei um calor danado e tal, ou a minha irmã passou, eu estava de sutiã, eu não lembro direito o que foi, mas ele não viu. E aí houve esse comentário, e ele falou assim, nossa, não, mas quando a gente casar, você não vai ficar de sutiã na minha frente não, né? Aí eu fui e falei assim, não, de jeito nenhum. Tá. Aí eu falei, não, lógico que não, eu vou ficar pro vizinho. É pro vizinho que eu vou tirar a blusa, é pro vizinho que eu vou ficar me mostrando de sutiã. O homem quase tombou da cadeira. Eu falei, gente, se eu vou casar com você, se eu não vou ficar de sutiã pra você, eu vou ficar pra quem? E se o cara acha que é errado ficar de sutiã, imagina assim, com os peitos tudo aberto. Entendeu? Então, e ali já ligou o alerta. Eu falei, pô, não vai dar certo. Não vai dar certo isso, né? Então, tudo isso tem que ser pactuado, tem que ser visto, tem que ser conversado. Então, se relacionar, a quarta dica, não é se anular. Então, assim, relacionamentos tóxicos, né? Como assim, o Big Brother tem aí mostrando várias vezes relacionamento tóxico entre os participantes. Então, uma cobrança em relação ao futuro, isso destrói a autoestima. Então, esses relacionamentos, gente, relacionamento é alegria, relacionamento é bem-estar, relacionamento é desenvolvimento, sabe? Relacionamento não pode ser dor, não pode ter, sabe, tristeza, apreensão, nada disso. Então, se o cara hoje você acha bonitinho, ele fala assim, não, essa saia tá muito curta. Não, você não vai com essa saia, com essa saia. Aí você fala, ai, nossa, ele é tão ciumento, ele cuida tão bem de mim, ai, que delícia. Aí eu vou trocar de roupa, meu amor, pode deixar. E aí, a coisa vai se aprofundando, até que daqui a pouco ele não te deixa mais sair de casa. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser pensado, tem que ser passado também para os nossos filhos, para essa geração que vem aí. Quinta dica, não colocar expectativas da sua felicidade no outro. Gente, é batata. Grandes expectativas, grandes decepções, grandes frustrações, grandes dores. Então, você tem que entender que a sua felicidade é de dentro para fora. A sua felicidade, ela vem com você. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa de ninguém, sabe, para chancelar a sua felicidade. Você é feliz. E pronto. Então, quando você coloca a sua felicidade, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Não, para tudo. Felicidade é um estado de graça que vem de dentro de você. Então, é você entender que com aquela pessoa ou sem aquela pessoa, você é feliz. Você é completa. Então, aquela história, eu vou encontrar a minha metade. Não, você inteira. Encontra uma pessoa inteira e cada um inteiro vai se relacionar e ser muito feliz. Respeitar o livre-arbítrio, respeitar as escolhas. Então, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa. Eu tenho mestrado, doutorado, eu gosto de estudar. Mas a outra pessoa não. Ela não gosta de estudar. Ela não quer terminar a faculdade. Ela acha que não precisa. Eu vou interferir na escolha da outra pessoa? Não, eu não posso fazer isso. Estudar, ter vários empregos ou várias atividades. Lembra que eu falei do sabotador? Que o hiperrealizador é o meu sabotador. Então, eu tenho que estar envolvido em várias coisas. Isso me motiva, mas tem lá
o efeito disso, né, gente? Então, eu também estou me policiando, tá? Então, eu não venho aqui para ensinar hipocrisia, não, tá? Eu sou autêntica. Aquele ali, sabotador, é um sabotador que eu preciso trabalhar. Então, o que acontece? A gente tem que respeitar. Esse é o meu estilo. Essa é a minha escolha. Então, por exemplo, eu trabalho no INC na UFRJ. Foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha. É uma escolha minha, hoje está aqui, ó, com você. Me tornar uma professora do digital. Por quê? Depois que tudo que eu passei na minha vida, como eu mudei, quando eu mudei a minha mente, eu falei, caraca, esse é o meu propósito, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso ajudar pessoas a saírem do A e irem para o B, para o C e conquistarem aquilo que elas desejam. Mas a escolha é minha. Mas eu não posso exigir que o meu marido, a minha parceira ou o meu parceiro tenham as mesmas escolhas minhas. Então, nem Jesus Cristo, nem Deus tirou o livre-arbítrio das pessoas. E a gente precisa entender isso, tá? A sétima dica. Finanças influenciam no relacionamento. Então, tem que haver unicidade. Então, quando você começa a se relacionar, você já tem que perguntar, você prefere morar de aluguel ou ter uma casa? Você tem sonho de conhecer algum país? Você tem sonho de conhecer Maldivas? Você tem sonho de conhecer a Grécia? Você tem sonho de ir na Disney? Aí a pessoa vai dizer assim, não, Deus me livre, andar de avião, não vou de jeito nenhum, Deus que me livre. Comprar casa, não, isso é muito caro. Que isso, meu amor? Não, comprar casa não, a gente tem nosso emprego, a gente tem o suficiente, dá pra gente pagar nosso aluguelzinho. Não precisa disso. Não precisa de casa. A gente já tem nosso emprego, a gente é funcionário público, a gente não vai ser mandado embora, então não precisa. Ou então, a gente tem empresa, tá tudo bem, não precisa comprar casa. Para quê? Ficar a vida inteira pagando uma casa? Então, por que isso é importante, gente? Porque você é uma pessoa que você tem esse sonho de ir para as Maldivas. Você tem o sonho de comprar casa. Você tem o sonho de ter um carro bom. Você tem o sonho de ir à Grécia. Você tem o sonho de fazer uma viagem bacana uma vez por ano. Então, quando você olha para suas finanças, você tem esse sonho. Então, se você quer ir, se você sabe que você precisa de 30 mil para a Grécia, para ir para as Maldivas, vamos lá. Você precisa de 30 mil para ir para as Maldivas, estou chutando aqui. Você vai ver uma bolsa da Vitor Hugo, por exemplo, de 3 mil, você não vai dar. Por quê? Porque você está focando lá na viagem que você quer fazer. Se você quer comprar uma casa e você precisa de 100 mil para dar entrada, porque, gente, a gente não pode olhar, assim, uma das grandes causas que as pessoas desistem das metas e dos objetivos, eu fiz até um webinário, um evento online só sobre isso, metas e objetivos, em janeiro. Então, por que você desiste facilmente? Porque você vê um montante. Aí você olha assim e fala assim, caramba, comprar uma casa, eu preciso de 500 mil para comprar uma casa. Eu não vou conseguir. Então, pensa assim, eu preciso de 100 mil de entrada para dar essa casa. Mas eu tenho um carro que vale 30, eu ganho X, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo, né, se eu economizar aqui e tal, juntar, se eu tiver uma aplicação e tal. Não, 100 mil eu consigo em 1 ano, 2 anos eu consigo. Entendeu? Então, mas se o cara ou a mulher não tem esse mesmo objetivo, se ele não tem esse propósito, se ele não tem esse objetivo, então ele não sonha em ir para as Maldivas, ele sonha em ir para... não posso falar que senão eu vou... Gente, uma praia, sei lá, no Rio, vou falar aqui do Rio de Janeiro. Ele sonha em ir para ele ir para Muriqui, tá bom. Tá bom. Então, um final de semana ali na Barra, tá bom. Bota lá o gelo, leva as crianças todas, nada contra, eu fiz isso, faço, não estou falando disso não, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa que não tem, né, o sonho, então ele não vai pensar, aquela pessoa que não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, qualquer condução serve. Então, se você tem esse objetivo, você vai olhar e focar nas suas finanças de uma forma diferente. 8ª dica, filhos não substituem cônjuges, tá? Então, filho é para dormir no quarto dele. Filho tem o espaço dele. Então, você precisa do espaço para você namorar com seu marido ou com a sua esposa. Para dar o tempo para vocês conversarem. Sabe, para sair. Gente, pode ser uma pipoca na praça. Lá eles não têm dinheiro nem para
nem para pipoca, pega teu marido, pega tua mulher e vai andando numa praça, senta ali, fica conversando, olhando sem falar de filho, de conta, sabe? Mas conversar sobre vocês, relembrar a época que vocês namoravam, relembrar as loucuras que vocês faziam, a primeira vez que vocês transaram, como é que foi, lembrar isso, sabe? Coisas engraçadas. Então é muito triste o casal que não sorri mais. O casal que perdeu a alegria, que não conversa, que não ri, entendeu? Que fica cada um no seu mundinho. Então, quer um relacionamento saudável? Então, entenda isso. Então, filho é bênção, nossa, filho é tudo de bom. Mas eles crescem e vão embora. E quem vai ficar é você. Então, por exemplo, eu tenho meus pais. Mas onde está minha mãe? Ela está com meu pai. Na casa dela. Eu estou com quem? Estou com meu marido. Então, imagina se a minha mãe vive a vida dela, né, trocando o tempo todo o marido dela, mesmo sendo meu pai, em função de mim e da minha irmã. Quem é que está com ela agora? É o marido dela. A mesma coisa você. Eu tenho uma filha de 18 e outra de 11. Quando chegar o tempo, elas vão namorar e vão embora. Quem é que vai ficar comigo? É meu marido. Então, filho não substitui cônjuges, tá, gente? Você precisa entender isso. O cuidado consigo, o cuidado com o seu corpo, com a sua autoestima, sabe? Com a vaidade. Vocês já entenderam que amor próprio é diferente de autoestima. Então, a parte externa, ela só traduz o que está interno. Então, por exemplo, se você não está legal, isso ajuda até quando você precisa de uma ideia criativa no trabalho, no estudo, alguma coisa assim. Vai arrumar teu armário. Gente, o ambiente externo, ele traduz como nós estamos internamente. Então, um ambiente bagunçado, sujo, só mostra que as suas emoções estão bagunçadas e precisam ser limpas, precisam ser organizadas. Então, você precisa cuidar de você, né? Muitas vezes a gente foca só no relacionamento. Eu quero ter um relacionamento, eu preciso ter alguém. Mas você está preparado para ter alguém? Você está preparada para ter alguém? Não alguém que vai te infernizar, mas alguém que vai somar. Então, você que está nesse desafio e que tem aí a dor de não ter um relacionamento saudável, anota todas essas dicas, faça o seu homem ideal, a sua mulher ideal, com riqueza de detalhes, faça uma cartinha para o universo e descreva exatamente como você quer essa pessoa. Agora, eu termino essa aula fazendo a seguinte pergunta. Você quer um relacionamento? Você gostaria ou se relacionaria com você? Você é aquela pessoa que o outro tem prazer em estar? Você é aquela pessoa que transmite alegria, felicidade, paz, parceira, parceiro? Você se namoraria? Antes de procurar alguém, responda essa pergunta.